A norma de verdadeira santificação. Artigo na Review and Herald, publicado em 8 de março de 1881. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. A santificação é obtida unicamente em obediência à vontade de Deus. Muitos que estão deliberadamente espezinhando a lei de Jeová dizem ser possuidores de santidade de coração e santificação de vida. Não têm um conhecimento salvador de Deus ou de sua lei. Encontram-se nas fileiras do grande rebelde. Ele está em guerra com a lei de Deus, a qual é o fundamento do governo divino no céu e na terra. Esses homens estão fazendo a mesma obra que seu mestre efetuou ao buscar tornar sem efeito a santa lei de Deus. Nenhum transgressor dos mandamentos pode ter permissão para entrar no céu, pois aquele que era outrora um puro e exaltado querubim cobridor foi expulso de lá por rebelar-se contra o governo de Deus. Para muitos, a santificação é apenas justiça própria. E, no entanto, essas pessoas afirmam ousadamente que Jesus é seu Salvador e Santificador. Que ilusão! Será que o Filho de Deus santificará o transgressor da lei do Pai? Aquela lei que Cristo veio engrandecer e tornar gloriosa? Ele testifica: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Deus não abaixará sua lei para acomodar-se ao imperfeito padrão humano, e o homem não pode satisfazer os reclamos dessa santa lei sem manifestar arrependimento para com Deus e fé para com nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 São João capítulo 2, verso 1. Mas Deus não dedicou seu Filho a uma vida de sofrimento e ignominia e a uma morte vergonhosa para livrar o homem da obediência à lei divina. Tão grande é o poder enganador de Satanás que muitos têm sido levados a considerar a expiação de Cristo como não tendo valor real. Cristo morreu porque não havia outra esperança para o transgressor. Este poderia procurar guardar a lei de Deus no futuro, mas a dívida que ele contraiu no passado continuava a existir e a lei teria de condená-lo à morte. Cristo veio pagar para o pecador essa dívida que lhe era impossível pagar por si mesmo. Assim, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, concedeu-se outra oportunidade ao homem pecaminoso. O sofisma de Satanás é que a morte de Cristo introduziu a graça para tomar o lugar da lei. A morte de Jesus, de maneira alguma, modificou, anulou ou diminuiu a lei dos 10 mandamentos. Essa preciosa graça oferecida aos homens por meio do sangue do Salvador estabelece a lei de Deus. Desde a queda do homem, o governo moral de Deus e sua graça são inseparáveis. Andam de mãos dadas através de todas as dispensações. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Jesus, nosso substituto, consentiu em sofrer pelo homem a penalidade da lei transgredida. Ele revestiu sua divindade com a humanidade, tornando-se assim o Filho do homem, o Salvador e Redentor. O próprio fato da morte do amado Filho de Deus para remir o homem revela a imutabilidade da lei divina. Quão facilmente, do ponto de vista do transgressor, Deus poderia ter abolido sua lei, provendo assim um meio pelo qual o homem pudesse ser salvo e Cristo permanecesse no céu. A doutrina que ensina liberdade pela graça para transgredir a lei é uma ilusão fatal. Todo transgressor da lei de Deus é um pecador, e ninguém pode ser santificado enquanto vive em pecado conhecido. A condescendência e a angústia do amado Filho de Deus não foram suportadas a fim de adquirir para o homem a liberdade de transgredir a lei do Pai e sentar-se ainda com Cristo no seu trono. Isso ocorreu para que, por seus méritos e pela manifestação do arrependimento e fé, o pecador mais culpado possa receber perdão e obter força para levar uma vida de obediência. O pecador não é salvo em seus pecados, mas de seus pecados. A alma precisa primeiro convencer-se do pecado antes que o pecador sinta o desejo de ir a Cristo. O pecado é a transgressão da lei. 1 São João capítulo 3, verso 4.
Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Romanos capítulo 7, verso 7. Quando o mandamento impressionou a consciência de Saulo, reviveu o pecado, e ele morreu. Considerou-se condenado pela lei de Deus. O pecador só pode convencer-se de sua culpa quando compreende o que constitui pecado. É impossível que um indivíduo experimente a santificação bíblica enquanto mantém a ideia de que, se crê em Cristo, é indiferente se obedece à lei de Deus ou se desobedece a ela. Os que professam guardar a lei de Deus, mas condescendem com o pecado no coração, são condenados pela testemunha verdadeira. Afirmam ser abastados no conhecimento da verdade. Não estão, porém, em harmonia com seus sagrados princípios. A verdade não santifica a sua vida. A palavra de Deus declara que o pretenso observador dos mandamentos, cuja vida contradiz sua fé, é cego, miserável, pobre e nu. A lei de Deus é o espelho que apresenta um reflexo completo do homem como ele é. Ele expõe a imagem correta. Alguns darão meia volta e olvidarão esse quadro, ao passo que outros empregarão epítetos injuriosos contra a lei, como se isso curasse seus defeitos de caráter. Outros ainda que são condenados pela lei se arrependerão de suas transgressões e pela fé nos méritos de Cristo aperfeiçoarão o caráter cristão. O mundo interior é culpado, à vista de Deus, de transgredir sua lei. O fato de que a grande maioria continuará a transgredir, permanecendo assim em inimizade com Deus, não é razão suficiente para que ninguém se confesse culpado e se torne obediente. Para o observador superficial, as pessoas que são naturalmente amáveis, que são educadas e refinadas, talvez pareçam ser perfeitas demais. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. A menos que as vivificantes verdades da palavra de Deus, quando acrescentadas à consciência, sejam recebidas inteligentemente e então cumpridas fielmente na vida, ninguém pode ver o reino dos céus. Para alguns, essas verdades têm certo fascínio devido à sua novidade, mas não são aceitas como a palavra de Deus. Os que não aceitam a luz quando esta lhes é apresentada serão condenados por ela. Em toda a congregação na terra há almas insatisfeitas que têm fome e sede da salvação. De dia e de noite, o fardo de seu coração é: que devo fazer para que seja salvo? Ouvem atentamente os sermões populares, esperando aprender como podem ser justificadas diante de Deus. Mas, com demasiada frequência, ouvem apenas uma palestra agradável, uma declamação eloquente. Há corações tristes e decepcionados em toda reunião religiosa. O pastor diz a seus ouvintes que eles não podem guardar a lei de Deus. Ela não é obrigatória ao homem em nosso tempo, declara ele. Deveis crer em Cristo. Ele vos salvará, tão somente crede. Assim ele lhes ensina a fazer do sentimento seu critério, e não lhes dá uma fé inteligente. Esse pastor pode professar ser muito sincero, mas não está procurando acalmar a consciência perturbada com uma falsa esperança. Muitos são levados a pensar que se encontram no caminho para o céu porque professam crer em Cristo, embora rejeitem a lei de Deus. Mas descobrirão finalmente que se acham no caminho para a perdição e não para o céu. Veneno espiritual é coberto de uma camada de açúcar com a doutrina da santificação e administrado às pessoas. Milhares o engolem avidamente, supondo que, se tão somente forem sinceros em sua crença, estarão seguros. Mas a sinceridade não transforma o erro em verdade. Uma pessoa pode ingerir veneno, pensando que é alimento, mas a sua sinceridade não a livrará dos efeitos dessa dose. Deus nos deu sua palavra para que seja nosso guia. Cristo declarou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São João capítulo 5, verso 39. Ele orou por seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João capítulo 17, verso 17. Paulo diz: na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Atos capítulo 26, verso 9. Essa crença não fez, porém, que a sua atitude fosse correta.
Quando Paulo aceitou o Evangelho de Jesus Cristo, tornou-se uma nova criatura. Ele foi transformado. A verdade incutida em sua alma deu-lhe tal fé e coragem como seguidor de Cristo que não podia ser perturbado pela oposição nem intimidado pelo sofrimento. Os homens podem apresentar o pretexto que quiserem para sua rejeição da lei de Deus, mas nenhum pretexto será aceito no dia do juízo. Os que estão contendendo com Deus e tornando sua alma culpada mais audaz na transgressão, muito em breve terão de haver-se com um grande legislador a respeito da violação de sua lei. Aproxima-se o dia da vingança de Deus, o dia do furor de sua ira. Quem suportará o dia de sua vinda? Os homens têm endurecido o coração contra o Espírito de Deus, mas as setas de sua ira penetrarão onde as setas da convicção não puderam penetrar. Não demorará muito para que Deus se levante a fim de haver-se com o pecador. Irá o falso pastor proteger o transgressor naquele dia? Haverá alguma desculpa para aquele que acompanhou a multidão no caminho da desobediência? A popularidade ou o número farão com que alguém se torne inocente? Os descuidados e indiferentes devem considerar estas questões e resolvê-las por si mesmos.